Multiplicações de frações é a operação mais fácil que você vai ter de frações. As regrinhas é bem simples. É o que você tem vontade de fazer, que é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. É apenas isso. Você vai pegar esse 5, multiplicar vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. E você vai multiplicar 2 vezes 7, que dá 14. Só que isso você vai fazer em todas, na verdade, mas aqui principalmente, se você conseguir simplificar, você simplifique. Existe algum número que divide o 15 e o 14 ao mesmo tempo? Não existe. Então aqui não dá para simplificar. Essa vai ser a minha resposta final, certo? Agora vamos para essa. 3 vezes 9 dá 27. E 2 vezes 5 dá 15. Opa, dá 10. Fala, meu Deus, dá 10. Também não existe nenhum número que dê para dividir o 27 e o 10 ao mesmo tempo. Então, terminamos. 11 vezes 8 dá 88. E 9 vezes 4 dá 36. Dá para você simplificar, e como é que eu sei disso? Porque os dois são pares. Se os dois são pares, tem um número que divide dois números pares, que é quem? O 2. 88 dividido por 2 dá 44. E 36 dividido por 2 dá 18. Agora, continua sendo par? Você continua sabendo que eles são pares e dá para simplificar por 2, continue simplificando por 2, que inclusive dava até por 4, né? 44 dividido por 2 dá 22. 18 dividido por 2 dá 9. Agora não tem mais como. Não dá mais para eu dividir este número, porque não existe nenhuma tabuada que tenha 22 e 9 ao mesmo tempo. Aqui, 2 vezes 7, 14. E 8 vezes 5, 40. Dá para simplificar? Dá sim, são pares, então dá para simplificar. 14 dividido por 2 dá 7. 40 dividido por 2 dá 20. Agora não dá mais, porque não existe tabuada que tenha 7 e 20 ao mesmo tempo. 5 vezes 2 dá 10. 12 vezes 3 dá 36. Novamente, esses números, eles são pares, então eu consigo fazer a simplificação dele. Por 2, eu vou ter 5 sobre 18. E eu tenho como simplificar mais o 5 sobre 18? Eu não tenho. Então, eu termino por aqui. Certo? Agora, vamos para a divisão de frações. Divisão de frações é você repetir a primeira fração, é o primeiro passo. E você vai multiplicar por quem? Pelo inverso da segunda fração. Então, vamos com calma. Quem é a primeira fração aqui? 5 sobre 9. Então, eu repito, 5 sobre 9. E eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo inverso. O que é inverso de uma fração? A sua fração... Deixa eu interromper aqui para vocês me olharem. A sua fração não é assim, não é um número sobre outro número, você vai fazer assim. O que era denominador virou numerador, e o que era numerador virou denominador. Então, o que é inverter? É trocar essa ordem, certo? Então, é isso que a gente vai fazer na segunda fração. Voltar para cá. Então, a minha segunda fração não é 3 quartos, então agora vai ficar 4 terços. E na multiplicação a gente acabou de ver. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 4, 20. 9 vezes 3, 27. Aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 1/5, vai ficar 5 sobre 1. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 1, 2. Para cá, próximo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 11, 110.
Aqui, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Isso aqui tem que ser uma cantiga na cabeça de vocês. Aqui vai dar 5 vezes 12, vai dar 60. 60. E 4 vezes 9 vai dar 36. 4 vezes 5 vai dar 20 e 2 vezes 3 vai dar 6. Vamos para as questões contextualizadas. Uma lata de achocolatado tem 3 quartos quilogramas, né? Quantos quilogramas de achocolatado há em 8 dessas latas? Você sabe o quanto que dá uma lata. Então, se eu quero 8, eu vou ter que fazer repetições. E repetições de mesma parcela é o quê? Multiplicação. Então, 3 quartos vezes 8. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Quem é o meu denominador do 8? Se não aparece nada, o meu denominador é 1. 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 1 é 4. Perceba uma coisa, 24 não dá para dividir por 4? Essa divisão não vai dar exata? Então já coloca logo, quando é 24 dividido por 4? É 6. Então, eu vou ter 6 quilogramas de achocolatado em 8 latas, certo? Cláudia toma 1/4 de litro de leite por dia. Quantos dias ela levará para beber 3 inteiros e 1/2 de litros? Gente, aqui eu preciso saber o quanto 1/4 cabe aqui dentro. Cabe dentro dessa fração mista. Então, que operação eu utilizo quando eu quero saber quanto cabe em algo? Uma divisão. Então, você vai pegar 3 inteiros e 1/2 e vai dividir por 1/4. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é resolver essa fração mista. Como é que resolve? Multiplica, repete o denominador, né, que é 2, multiplica 2 vezes 3 e depois soma mais 1. 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Dividido por 1/4. Agora vamos fazer a divisão. Como é que é a divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 7 vezes 4, 28. 28 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Dá para dividir, né? Essa divisão é exata. Quanto é 28 dividido por 2? 14. Então, ela levará 14 dias. Rafael precisa terminar de ler 2/3 de um livro. Antes de dormir, ele conseguiu ler 3/4 do que precisava. E quanto é que ele precisava? 2/3. Anote aí. Quanto do livro Rafael leu antes de dormir? Gente, você vai calcular 3/4 de 2/3. Porque eu tô querendo saber quanto é 3/4 que ele leu do que precisava. E ele precisava ler quanto? 2/3. Então, esse di, ele é importante, porque o di aqui, essa ideia de di, ela sempre vai ser multiplicação. Então, 3/4 vezes 2/3. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, quanto do livro Rafael leu antes de dormir? 1/2. Foi isso que ele leu. Na biblioteca da escola, a bibliotecária consegue organizar 3/20 de livros por dia. Quantos dias serão necessários para organizar 3/5 dos livros totais? Aqui, de novo, você quer saber quanto cabe, quanto está cabendo. Eu tenho esse tanto e eu quero saber quanto eu vou precisar disso para poder organizar aqueles livros. Então, você está fazendo uma divisão.
3 quintos dividido por 3 sobre 20. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 20 vezes 3 dá 60. E 5 vezes 3 dá 15. Vamos simplificar. Dá para eu simplificar por 5. 60 dividido por 5 dá 12. 15 dividido por 5 dá 3. Agora você consegue enxergar essa divisão melhor. Não dá para eu dividir 12 por 3? Quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, ela vai precisar de 4. João tem 1/3 da quantidade de bolinhas de gude que Carlos tem. Guilherme tem 1/4 da quantidade de João. Qual fração indica a quantidade de bolinhas de Guilherme em relação à quantidade de Carlos? Então, você vai ter 1/4 de 1/3. O que que esse de representa? Uma multiplicação. Então, 1/4 vezes 1/3. E quanto é 1/4 vezes 1/3? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1 e 3 vezes 4 é 12. Próxima e última. 4 pessoas comeram partes iguais da metade de uma melancia. Que fração representa que fração da melancia cada pessoa comeu? Olha só. 4 pessoas comeram partes iguais da metade de uma melancia. A metade de uma melancia é um inteiro. A metade dela é um meio. E as pessoas comeram partes dela. E eu quero justamente saber que partes. Então, você vai dividir. Dividir por quanto? Por quantas pessoas eu tenho? Quantas pessoas eu tinha ali? 4 pessoas. Então, você vai dividir por 4. Na fração que eu tenho um número inteiro, o que é que eu tenho no meu denominador? Eu tenho 1, certo? Não esqueçam disso. Como é que faz a divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é 8. Então, a resposta é 1/8.